Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Você sabe que um pedido da primeira-dama geralmente são irrecusáveis, né? E inadiáveis também. A primeira-dama Michele Bolsonaro tem conseguido mais espaço no governo. Recentemente foram 2 vitórias. Uma modificação em um tópico da reforma da Previdência e também uma mudança no censo do ano que vem. As duas patrocinadas pela primeira-dama. Aqui no 15 Minutos de hoje, a gente explica mais sobre esse assunto. E também hoje, o noticiário que envolve os hackers presos pela Polícia Federal, suspeitos de invasão aos celulares de autoridades de todo o país. Alguma suspeita de crime recai sobre a ex-deputada e ex-candidata a vice-presidente, Manuela Dávila, citada por um dos presos na operação? E ainda hoje, a segunda parte da conversa com o Olavo Soares, repórter em Brasília, aqui da Gazeta, ele que analisa o cenário das eleições do ano que vem para prefeito nas principais cidades do país. É a partir de agora e pelos próximos 15 minutos. Com pouco mais de 6 meses de governo, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, tem conseguido uma boa projeção. Ela já conseguiu emplacar até mais medidas na gestão do marido do que alguns ministros. Pois é, eu convidei aqui no 15 Minutos o editor de República da Gazeta, o André Gonçalves, para a gente falar um pouco sobre esse assunto. O André, a primeira-dama que já teve uma projeção bem grande desde o início, né, lá na posse, quando ela fez o discurso antes do marido e fez o discurso em Libras, aquilo chamou muito a atenção e ela vem ganhando espaço, né? Pois é, né, Márcio? As pessoas gostam mesmo de primeira-dama, né? Se a gente retroagir um pouquinho, vai lembrar da Marcela Temer, que chamou muita atenção quando o Temer tomou posse no lugar da Dilma, após o impeachment e tal. Havia um interesse muito grande nela. E agora na Michele, acho que segue mais ou menos a mesma linha, né? O que a gente percebe nos últimos dias é que o Bolsonaro tem precisado muito dela. Ela tem uma imagem positiva, ela é uma pessoa sabe dócil, que né, muito pedido da primeira-dama geralmente são irrecusáveis, né? É uma bandeira dela, não é de também. agora, é uma bandeira desde antes de o Bolsonaro assumir a presidência. Com o convívio com os surdos, foi despertando esse amor e o desejo de aprender cada vez mais. Foi um compromisso que eu firmei com o governo de ajudar as pessoas com deficiência, a comunidade surda. Mas ela tem conseguido emplacar várias coisas nesse sentido, né? Acho que talvez a grande vitória dela tenha sido com relação às citações aos autistas, né? No próximo censo, o censo de 2020. Essa é a última vitória mais recente dela, vamos dizer assim, né? É, que ela conseguiu até emplacar essa questão, né, de perguntas sobre autistas, né, na questão do censo, contrariou o Ministério da Cidadania e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que é da ministra Damares Alves, né, que também é relacionada aos temas mais de família, enfim, aos temas mais humanistas aí do governo Bolsonaro. Quer dizer, dá pra dizer até que ela convenceu talvez mais o presidente do que os ministros nesse caso, né? Dá pra dizer. E dá até pra gente entrar depois numa história, ela conseguiu ter interferência, inclusive, na reforma da Previdência. É verdade. É o que abre margem pra gente pensar que ela tem muita influência lá na cozinha das decisões do Planalto, né? Pois é. A gente fala muito dos filhos do Bolsonaro, né? Do Carlos, do Eduardo e do Flávio, que tem muita influência no governo, mas a gente, de repente, não percebeu, assim, que ela tem, sim, uma influência nesses temas, como eu falei, mais ligados às relações humanas do governo Bolsonaro, à área social do governo. Como é que foi essa questão aí da reforma da Previdência que você citou, hein, André? Então, a Michele, ela defendeu a retirada do ponto que previa que deficientes intelectuais, eles deixassem de receber pensão em caso de morte dos pais. O presidente disse que encaminhou um pedido feito pela primeira-dama, Michele Bolsonaro, para alterar a proposta. Você sabe que um pedido da primeira-dama geralmente são irrecusáveis, né? E inadiáveis também. Já passando para o Rogério Marinho, essa questão, e eu tenho certeza que ele vai atender a primeira-dama. Aí esse tema foi levado para discussão na Comissão Especial da Câmara, né, que debateu a reforma, que avaliou que acabou incluindo uma ressalva, né, nesse caso, para o dependente inválido com deficiência grave, intelectual ou mental. Aí nesses casos, o benefício vai continuar sendo de 100% da aposentadoria recebida pelo segurado. Todo mundo fez seu lobby ali na Previdência e teve o lobby, sim, aí da Michele Bolsonaro, ela conseguiu emplacar. Outra coisa que é muito presente, né, no dia a dia das cerimônias do Bolsonaro, inclusive nas suas lives, né, a questão da tradução em Libras, né? Isso, ele instituiu isso muito, talvez por um apoio dela ali, um pedido dela, né? Pedido dela na cerimônia de posse, ela mesma fez ali a tradução em Libras, isso, né? E é uma causa dela, uma bandeira. E na última live, até ela teve presente, entre aspas, na última live do presidente, porque ele fez uma propaganda das redes sociais dela, né, André? Isso. Sou obrigado a fazer, né? Propaganda aqui da primeira-dama, senhora Michele. Tá aqui o Instagram dela, porque ela tem reclamado com razão, tem muito
Tem muito fake, né, usando o nome dela, como tem o meu também. Esse é o Instagram da primeira-dama. Não é porque a minha esposa não faz um trabalho maravilhoso antes mesmo de ser primeira-dama. Engraçado, né? Quando eu falei, o Bolsonaro precisa muito dela. Se for ver do ponto de vista de imagem, ela ajuda a suavizar um pouco da imagem do Bolsonaro. Um cara mais duro. Bom, a gente sabe o que ele fala, né? Não tem papas na língua, ela aparece ali, alguém que dá mais equilíbrio a isso. Então, parabéns à senhora Michele Bolsonaro. E quem puder se inscrever aqui, logicamente, se esse número crescer bastante, eu vou ter alguma recompensa hoje em casa, né? Quem sabe ali um jantar melhorado. Não é que você está pensando não, tá? Um jantar melhorado. E foi interessante, sim, ele divulgar as redes sociais dela. Fui dar uma olhada até no Instagram dela para ver algumas mensagens lá do começo do governo, janeiro, fevereiro, ainda tinha uma relação muito mais de afeto pro marido, né? Ela falava, esse aqui é meu príncipe, não sei o que e tal. Se baseava muito nessa relação entre ela e o Bolsonaro. A partir de uns 2 meses para cá, mudou bastante. Aí já entram as bandeiras dela, você vai ver uma série de assuntos relacionados a temas sociais. Ela falou da enchente no Recife. Olá, acredito que muitos de vocês tenham testemunhado com grande tristeza a destruição causada pelas chuvas na Grande Recife. Povo pernambucano, receba minha solidariedade e o meu carinho neste período difícil. Você vê já, mas ela entrando em questões do governo. Ela tem uma imagem positiva, parece que é muito bem vista pela população, e o Bolsonaro pescou essa oportunidade e está jogando ela mais no meio do seu debate, do seu dia a dia ali, né? Principalmente de live, enfim. Pintou polêmica, ele joga ali a Michele como antídoto. Pois é. Mais detalhes desse assunto você encontra também em reportagem lá na Gazeta do Povo. André, obrigado. Até a próxima. Valeu, Márcio. Até. Olha, ontem aqui no 15 Minutos você ouviu a primeira parte de uma série de 3 conversas que eu tive com o repórter Olavo Soares, que é aqui da Gazeta e que trabalha em Brasília. Ele assina a reportagem que registra as perspectivas e as negociações para as eleições à prefeitura das 11 maiores capitais do país no ano que vem. Ontem, no primeiro grupo de cidades, a gente falou de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia e Porto Alegre. Municípios onde os prefeitos até podem tentar a reeleição, mas precisam passar por alguns obstáculos, que vão desde a idade deles, né, no caso aí de Goiânia, até a alta rejeição, caso de Porto Alegre. Pois é, hoje na segunda conversa a gente fala de um outro grupo de municípios, onde os prefeitos podem tentar a reeleição e no cenário atual teriam boas chances, principalmente pela aprovação da gestão segundo as pesquisas. Vamos então a esse segundo grupo de municípios, aqueles em que o prefeito pode concorrer e está num momento bom, Olavo? Certo, vamos lá. Então, uma dessas cidades é Belo Horizonte. Belo Horizonte, o prefeito é o Alexandre Calil, né? O Calil, vamos só fazer um apanhado rápido aqui, o Calil, ele teve uma vitória... digamos que ele até antecipou esse discurso tão famoso que foi no ano passado da antipolítica, dos outsiders, né, concorrendo à política. O Calil, ele nunca tinha disputado uma eleição. O Calil, ele ficou famoso em Belo Horizonte por ser presidente do Atlético Mineiro e concorreu por um partido pequeno, o PHS, disse que que nem conhecia o partido dele, que não era político e tal, e foi eleito, né? Apesar dele ter esse discurso meio raivoso, digamos assim, ele foi eleito, ele migrou recentemente para o PSD, que é um partido grande, de médio, grande porte, digamos assim, que pode dar ele a estrutura que ele não teve em 2016 quando ele ganhou a época no PHS. E o Calil, ele tem feito um governo com índices bons de aprovação, né? E cabe destacar aqui em Minas Gerais também, assim como houve em Goiás, houve também uma implosão, embora em menor escala, do PSDB, né? Minas Gerais, Belo Horizonte, é a terra do Aécio Neves, que todos nós sabemos a história, né? Em 2014 quase foi eleito presidente da República e em 2018 suou para ser eleito deputado federal diante das denúncias de corrupção que o afligiram. A outra cidade em que o prefeito pode concorrer à reeleição e está bem é Curitiba, em que o prefeito Rafael Greca, ele também, numa história um pouco parecida com o Calil, ele foi eleito por um partido pequeno, pelo PMN, mas migrou para o Democratas e vai então contar com uma estrutura partidária mais forte para concorrer à reeleição. Olavo, em relação à possível participação, vamos dizer assim, do desempenho federal nas eleições municipais, essas eleições para prefeito, elas tendem a ficar muito mais ligadas a temas locais ou o presidente Bolsonaro, o desempenho do governo federal pode ter também influência e peso? Com certeza, né? Eu inclusive para essa reportagem da Gazeta, eu falei com o presidente do PSL, né, o partido do Bolsonaro, que é o deputado Luciano Bivar, de Pernambuco, e ele falou sim que o Bolsonaro ele vai querer ver o legado dele, as propostas que ele apresentou para o Brasil em 2018, ele vai querer ver isso colocado em debate também na eleição municipal, né? O PSL, inclusive, ele está com a meta de lançar candidatos próprios em todas as cidades com mais de 100 mil habitantes. Cabe destacar que tem alguns candidatos que, mesmo não sendo do PSL, mesmo não sendo formalmente do partido do Bolsonaro, vão levar a bandeira dele. Uma análise muito comum que é feita durante o período eleitoral das eleições municipais
é que as eleições municipais elas antevêm cenários para a eleição presidencial que ocorre 2 anos depois. E realmente é uma análise muito lógica, né? Porque a gente pensa que um prefeito eleito ele pode mobilizar a base dele para a eleição seguinte e tal. Porém, no trânsito entre 2016 e 2018, né, a última eleição municipal e a última eleição presidencial, a gente viu essa análise cair completamente por terra. Por quê? Uma análise muito comum, muito mesmo feita em 2016, foi que o grande vitorioso da eleição municipal foi o Geraldo Alckmin. Por quê? Vamos só relembrar, naquela ocasião o Geraldo Alckmin apresentou o João Dória como candidato a prefeito de São Paulo. O João Dória nunca tinha se envolvido diretamente na política, ele era um apresentador de televisão, uma figura midiática, enfim, teve até uma candidatura que não foi levada a sério no primeiro momento, e ele acabou ganhando a eleição no primeiro turno. Então, assim, muita gente fala assim, nossa, a partir de agora, então, o Alckmin vem com tudo, ele conseguiu uma vitória extraordinária e tal. E as coisas aconteceram de tal forma que nós sabemos o que houve com o Alckmin. O Alckmin teve uma votação pífia na eleição presidencial. Então, assim, ainda que o Bolsonaro tenha, vamos supor que os bolsonaristas tenham uma votação gigante ou uma votação fraca na eleição do ano que vem, eu acho que a gente tem que ter uma certa cautela em associar uma coisa com a outra. Claro que eu não estou dizendo que não tem peso nenhum, que não tem nenhum relevo longo, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu acho que a orientação nossa é olhar as eleições com cautela e pensar de 2020, da eleição municipal até 2022, vai acontecer muita coisa mesmo. A gente não pode se precipitar em olhar a eleição municipal e achar que ela vai desenhar um quadro para a sucessão presidencial e também para a sucessão dos estados. Amanhã, aqui no 15 Minutos, tem a terceira e última parte dessa conversa sobre as eleições do ano que vem, que eu tive com o Olavo Soares, repórter da Gazeta em Brasília. Amanhã, ele fala sobre cidades em que o atual prefeito não pode ser candidato à reeleição, o que deixa o cenário bem em aberto. Manuela Dávila, ex-deputada e ex-candidata a vice-presidente, cometeu alguma irregularidade, algum crime no caso dos hackers? A Kelly Cadanos é repórter aqui da Gazeta, lá em Brasília, assina matéria sobre esse assunto e fala sobre isso aqui no 15 Minutos. Vamos começar citando, como surgiu o nome da Manuela Dávila nesse processo de investigação aí depois da prisão dos hackers. Kelly. Oi, Márcio. Bom, na verdade, o nome da Manuela Dávila surgiu aí num depoimento do Walter Delgatti Neto à Polícia Federal. Ele disse que a Manuela foi a responsável por fazer a ponte entre ele, hacker, das conversas do Deltan Dallagnol e do Sérgio Moro, enfim, de vários procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, com o jornalista Greenwald, que é o dono ali, o editor do site Intercept Brasil. A Manuela Dávila teria feito essa ponte, né? As versões, elas mudam um pouco do hacker e da própria Manuela, que confirmou esse contato com o suposto hacker das conversas, mas, em tese, é isso aí. Ela teria repassado o contato do jornalista para que o Walter Delgatti Neto passasse aí o conteúdo das mensagens que ele hackeou nos celulares dessas autoridades. Só de saber esse conteúdo, saber que tinha havido uma invasão a celulares e não comunicar às autoridades, por exemplo, Polícia Federal, enfim, ela pode ter cometido algum crime, então, nesse processo, Kelly? Bom, pelo que eu apurei, não, viu, Márcio? Eu conversei com um especialista em direito penal, o advogado Gustavo Polido, e ele me disse que não, comunicar o conteúdo de um crime à imprensa não é um crime, né? Então, e mesmo se fosse outra pessoa, por exemplo, que não a Manuela, que tivesse nessa situação, essa pessoa também não estaria cometendo um crime ao deixar de comunicar às autoridades desse possível hackeamento. Por quê? Segundo esse especialista que eu ouvi, algumas pessoas são obrigadas por lei a comunicar a possibilidade de cometimento de crimes a autoridades. Então, ele me deu um exemplo. Se esse hacker tivesse entrado em contato com algum agente da Polícia Federal, dizendo que queria o contato do jornalista para repassar essas informações que foram hackeadas, esse agente público teria obrigação de investigar esse crime. A Manuela Dávila, não. Ele diz que quando você fica sabendo de algum crime, e aí qualquer cidadão, nesse caso, não tem a obrigação de comunicar às autoridades. Você pode fazer isso, mas não é sua obrigação. Então, ela não cometeu um crime ao não repassar essas informações. E outro aspecto interessante que esse especialista comentou comigo é que ela não tinha como saber se esse crime efetivamente aconteceu, né? Ela não tem ali à disposição dela instrumentos de investigação para saber se os celulares efetivamente foram hackeados, se a conversa realmente foi coletada do celular dos procuradores. Portanto, ela
se oferecesse, né, alguma denúncia, se procurasse as autoridades, ainda poderia ser denunciada, por exemplo, por falsa denunciação de crime, caso não houvesse nada de irregular nessa troca de mensagens entre ela e essa pessoa que se apresentou como hacker. Então, de acordo com o advogado que eu ouvi, não tem nada de errado nessa conduta da ex-deputada. Kelly, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. E esse foi mais um episódio, número 22 do 15 Minutos, nosso podcast diário, gravado no estúdio da Gazeta do Povo, em Curitiba. Eu sempre lembro que você pode ter muito mais informação assinando a Gazeta do Povo, então não esqueça de assinar. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem é do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã!